días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Les deseo que tengan un feliz año nuevo, un feliz año 2024 en donde puedan alcanzar todas las metas que se han propuesto durante el presente año. Son las 9 de la mañana de hoy, 2 de enero del 2024, el primer programa de Diálogo Internacional del año. En los controles de audio, Mayalin. Buenos días, Mayalin, ¿cómo has estado? Buenos días, Luis. Oye, excelente. Feliz año para todos. De verdad que iniciando hoy laboralmente, iniciando un nuevo día para empezar una nueva semana, un nuevo mes y por supuesto un nuevo año. Sí. Iniciamos con todo. Es una página en blanco que hay que llenar. Esta es una nueva historia. Así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo y en TikTok. En la mañana de hoy conversaremos con el profesor Fernando Filgueira acerca del impacto de la inteligencia artificial. El profesor Filgueira es profesor asociado de la Universidad Federal de Goiás, Brasil, investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, profesor de la Escuela Nacional de Administración Pública, investigador del Instituto Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Democracia Digital, investigador asociado del Ostrom Workshop of Political Theory and Policy Analysis de la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Muy buenos días, profesor. ¿Cómo ha estado? Feliz año. Les deseo todo lo mejor para usted y toda la familia. Buenos días, Luis. Feliz año para 2024 y estoy encantado en participar de este programa para discutir los impactos de la inteligencia artificial en la sociedad, en la política y la economía contemporánea. Así es. Sí, esta mañana muy temprano que revisé El País de Madrid, me encontré con un artículo que me llamó la atención y por supuesto creo que hay una gran preocupación y que la preocupación se va a extender por mucho tiempo. El artículo se llama Estupidez Digital. En parte toda la preocupación que existe por todo esto. Ya sabemos que el desarrollo tecnológico, así como trae cosas muy buenas, excelentes, también trae muchas incógnitas. La velocidad con lo que se están dando todos los descubrimientos científicos, todos los avances científicos, hacen que los órganos controladores pues pierdan, no vigencia, pero si no van al mismo ritmo y a la misma velocidad, y la sociedad queda como que no sabe qué hacer, ¿no? Me fijaba en estos días la gran queja, por ejemplo, en el ámbito político, sobre todo ahora que se acerca un año en donde 4 millones de personas, 4.000 millones de personas en el mundo van a participar en un proceso electoral. Y uno de los más importantes precisamente es la elección del presidente de los Estados Unidos de América. Y una de las cosas, de las grandes preocupaciones que tienen ambos partidos es la inteligencia artificial. Asimismo, en el ámbito laboral sabemos que ha traído cosas muy buenas, pero también ha agudizado algunos problemas que se venían arrastrando y ha creado otros. En la salud, por supuesto, no podemos negar que el tema tecnológico, el tema de la inteligencia artificial ha sido, si se quiere, una bendición. Los adelantos han sido realmente importantes, pero aún se sigue con ciertas dudas. Y el tema de hoy, yo quisiera que enfocáramos la conversación, profesor, en ese impacto, en el impacto político, en el impacto. Fíjese, también estuve leyendo acerca del sistema financiero internacional y me quedé abismado cuando vi, esto es un informe del Banco Mundial, que habían 2 millones de transacciones financieras por minuto. Entonces, me gustaría ubicar pues todo este tema de la inteligencia artificial en todas estas áreas. Profesor,
¿Qué opina usted de todo esto? Sí, sí, la inteligencia artificial es la tecnología del século XXI. Con toda certeza, nosotros estamos avançando nesta perspectiva de uso de inteligência artificial em diferentes questões da vida cotidiana. Por exemplo, desde a escolha de uma película para se assistir na televisão, nós temos inteligências artificiais haciendo recomendações de películas em plataformas como, por exemplo, Netflix ou plataformas da Amazon, que entendem, que são capazes de entender nossos gostos, nossas preferências e, por lo tanto, fazer recomendações acerca de películas que devemos ou não assistir na televisão. Há aplicação de inteligência artificial em diferentes questões hoje, não só na vida cotidiana, mas em o avanço da biotecnologia, a descoberta hoje de vacinas, a descoberta de componentes, a descoberta de compostos, são feitas com o uso de inteligências artificiais dedicadas a entender a composição química, a composição biológica de determinado componente. Então, por exemplo, na indústria farmacêutica, não há avanço na descoberta de novos compostos químicos ou novos tratamentos na saúde sem o uso de inteligências artificiais. Por exemplo, a vacuna para a pandemia de Covid-19 foi descoberta muito temprana, de forma muito rápida, e então o uso de inteligência artificial foi chave para o desenvolvimento de vacinas para a Covid, por exemplo. E então a inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral que pode ser aplicada em diferentes questões da indústria, de mercados, de entretenimento, da saúde, da educação. Então, existem diferentes aplicações. E o que há de diferente? E por que este artigo, se não me engano, se eu não estiver enganado, foi publicado em El País de Madrid? Por que falar de estupidez digital? E por que falar de los impactos da inteligência artificial? Nós vivemos em sociedades que são cada vez mais datificadas, ou seja, podemos transformar diferentes aspectos de nossas vidas em dados. E quanto mais dados nós temos disponíveis, mais nós podemos conhecer acerca de diferentes aspectos da vida humana, de diferentes aspectos relacionados ao trabalho, diferentes aspectos relacionados a como humanos podem interagir ou interactuar com máquinas e propor, portanto, novos processos de racionalização da sociedade, da indústria, da política. Ou seja, o que nós cambiamos com a inteligência, com a crescente aplicação de inteligência artificial nas sociedades contemporâneas? O que a inteligência artificial transforma, o que a inteligência artificial cambia para a sociedade é sua estrutura de conhecimento. Inteligência artificial representa um mecanismo de racionalização da sociedade muito importante e que, por tanto, pode ser diferentes desenvolvimentos, diferentes perspectivas. É uma ferramenta muito importante para cambiar diferentes aspectos da sociedade. Por lo que a inteligência artificial transforma, cambia nossa estrutura de conhecimento. Por exemplo, usando o exemplo de plataformas como a Netflix ou a Amazon para assistir diferentes películas.
a plataforma recolecta dados acerca de diferentes aspectos do que nós assistimos em la TV, ou do que nós gostamos ou não, que tipo de filme, que classificação pode ser feita de um perfil personal, como o meu ou o tu perfil nestas plataformas. Assim, o uso de inteligências artificiais com estes dados vastos acerca de diferentes classificações de filmes, de diferentes programas na televisão, pode ser a inteligência artificial pode usar esses dados para construir recomendações para nós outros. Ou seja, a inteligência artificial conhece nossas preferências e transforma estas preferências em um meio de recomendação que tenha impacto muito profundo na indústria cinematográfica, por exemplo. Ou o uso de inteligência artificial na indústria de fármacos pode ser um aspecto muito importante, porque a inteligência artificial conhece diferentes dados acerca de diferentes compostos, pode ser com diferentes combinações e descobrir novas vacinas, descobrir novos fármacos que podem ser utilizados, por exemplo, na área de saúde ou na área, por exemplo, na área militar, com armas biotecnológicas, por exemplo. Por lo tanto, a inteligência artificial é uma ferramenta, é uma tecnologia de propósito general que tem um impacto muito profundo em mercados. O que as inteligências artificiais conseguem fazer? Recolectando dados acerca de clientes, acerca de indústrias, acerca de diferentes aspectos da vida, definir quais são nossos padrões de consumo, nossos padrões de gasto, nossos padrões de crédito, e fazer diferentes recomendações para o sistema bancário, atender nossas necessidades, nossas preferências, e fazer, portanto, um processo de racionalização. Ou seja, aquilo que humanos faziam há um tempo atrás, por meio de trabalho em diferentes indústrias, em diferentes sistemas, em governos, em mercados, agora é feito por inteligências artificiais que conseguem racionalizar e cambiar nossa estrutura de conhecimento. Em la política, por exemplo, inteligências artificiais são utilizadas para ser desde deepfakes, por exemplo, colocando personagens ou atores políticos em diferentes situações e criando processos de desinformação, ou também pode ser uma ferramenta para que os candidatos, para que os políticos possam conhecer as preferências de cidadãos, utilizando, por exemplo, mensagens ou dados que são compilados a partir de mensagens publicadas em redes sociais. Então, é uma ferramenta muito importante, com diferentes impactos, tanto impactos muito importantes para a racionalização econômica, para a racionalização política, para a racionalização social, mas também com muitos perigos, com muitos problemas acerca do uso dessa tecnologia para diferentes propósitos que não são propósitos democráticos, que não são propósitos econômicos legítimos, que não são propósitos de governos que possam ser o melhor de renda, que possam produzir melhores serviços públicos ou melhores políticas públicas para a cidadania. Então, é uma discussão muito importante, porque a inteligência artificial vai ter dois lados. A inteligência artificial há de ter duas concepções: um bom uso da inteligência artificial com bons propósitos, ou um uso muito equivocado, ou uso ilegítimo que tem impactos na sociedade. E tudo isto porque a inteligência artificial
transforma, cambia a nossa forma de pensar. Então, nós temos dois componentes nesse sentido. Sí, profesor. Portanto, Perdona. sí, por favor. Sí. Revisando informes, por ejemplo, la revista The Economist produjo un número hace una semana atrás, 2 semanas bien importantes sobre lo que aconteció en el año 2023 y lo que se prevé en el futuro. Y asimismo, como usted sabe, tanto la BBC como los otros fuentes de información mundial, lo más importante, hicieron ese balance, pues, ese bilan, como dicen los franceses. Sin embargo, hubo un punto que a mí me llamó la atención, un punto de coincidencia, que es el referido al tema político y fundamentalmente con el tema de la elección presidencial acá en Estados Unidos. Y ellos dicen que, decían casi muy coincidente, que no tenían mucha certeza de que los resultados que se pudieran producir en esa elección fueran los reales, en primer lugar. Pero no solo en eso, sino que cuando abren el panorama electoral del mundo, que hay 77 elecciones desde que comienzan el mes próximo hasta fin de año, se encuentran que ninguno de los resultados pudiera ser factible, porque todo está sujeto a modificación a través de los mecanismos e instrumentos que está aportando las nuevas tecnologías. Yo ayer me revisé traté de hacerlo lo más profundo posible la ley que acaba de aprobar la Unión Europea en eso. Y le confieso, yo que he estado ligado al medio internacional, a todo lo que es diplomacia, a todo lo que es Naciones Unidas, pues, viéndolo ya desde la acera del frente, pues, yo decía, pero bueno, esta ley al final va a ser una ley formal que va a tener una vigencia de muy poco tiempo. Una ley que sirve para darle al público un mensaje de que, bueno, que sí hay una gran preocupación, pero que en el fondo regula muy poco. Y si a eso le añadimos que existe una situación delicada a nivel mundial, que es que los organismos internacionales de posguerra ya perdieron vigencia, ya no están dando las respuestas que el mundo, que la sociedad mundial está exigiendo, ni respuestas de paz, ni respuestas de mayor estabilidad económica, ni respuestas de justicia, por decirlo de alguna manera. Y eso es una preocupación muy válida. Estuve conversando también con un experto en derecho laboral sobre este tema, profesor de la Universidad Interamericana de Panamá, y él me decía, bueno, sí, todo es maravilloso, pero se van a incrementar las desigualdades a nivel mundial con el uso de las nuevas tecnologías, porque no, en estos momentos, por más de que se aprobó esta ley, por más de que Estados Unidos esté trabajando con esa misma dirección de controlar, las empresas todavía, las productoras las creadoras, por llamarlo de una manera, no tienen límite, y tampoco el ciudadano que está impactado positivamente por aquello que está viendo, pues. Es decir, hoy día como la crítica que hay de Amazon, hubo un artículo también del País. Yo soy muy lector de la prensa extranjera, de la prensa europea, y en este momento no recuerdo la cifra, pero el autor decía, bueno, hay cientos de miles de libros que se están comercializando a través de esas bibliotecas multilaterales como Amazon y como Temu y como todas las demás, que fueron escritas no por el autor, sino escritas por la inteligencia artificial. Y eso es grave, pues eso es una gran desviación. Eso es una gran preocupación para la sociedad. ¿Cómo ve usted eso? Sí, esta es una preocupación muy, muy válida y muy justa. Nosotros,
Quando falamos de regulação de inteligência artificial, primeiro, por lo que a regulação de inteligência artificial? Por exemplo, há uma discussão acerca do uso da inteligência artificial e a produção de desinformação, certo? Supondo um mundo em que, uma sociedade em que não há inteligência artificial, nós já teríamos processos de responsabilização por desinformação, por exemplo, ou por informação falsa, certo? A maioria pelos países tem algum marco jurídico que possibilita a responsabilização humana por informação falsa, por exemplo. Pero como nós vamos responsabilizar informações que nós não sabemos quem produziu esta informação, certo? Como nós vamos responsabilizar indústrias de desinformação que utilizam inteligências artificiais para disseminar informação falsa e que têm impactos muito importantes na sociedade, como impactos na educação, impactos na saúde. O processo da pandemia de Covid-19 foi muito importante para pensar os impactos da desinformação na questão das vacinas, por exemplo, ou a possibilidade de uso de inteligências artificiais nas eleições. O ano de 2023 foi o ano da descoberta e como se diz em inglês, o hype das LLMs, ou seja, do Large Language Models, ou seja, o uso de inteligências artificiais que conseguem produzir textos, conseguem produzir imagens, conseguem produzir informação de maneira relativamente autônoma acerca do que a sociedade produz de conhecimento em todas as esferas, seja acadêmico, político, nas redes sociais, ou seja, diferentes formas de conhecimentos que são utilizados por esses modelos de inteligências artificiais para produzir novos textos. Então, a quem responsabilizar? Não há uma possibilidade hoje legal em diferentes marcos jurídicos, tanto em países desenvolvidos como países em desenvolvimento. Não há marcos jurídicos necessários e suficientes para esta responsabilização de máquinas. Acerca disto que nós estamos discutindo. E a responsabilização de máquinas significa a responsabilização da indústria que produz essas máquinas, da indústria que produz esta estrutura de conhecimento acerca de diferentes esferas da vida social. Então, a discussão sobre regulação é uma discussão muito complexa, por lo que ela passa por questões de direitos autorais. Por exemplo, agora, creio que há uma semana atrás, The New York Times está processando a OpenAI, a empresa criadora do ChatGPT, por lo que o ChatGPT utiliza textos produzidos pelo New York Times para seus modelos de linguagem, processamento de linguagem natural, para produzir novos textos, produzir novo conhecimento acerca de diferentes questões. Então, o que New York Times reclama é exatamente uma perspectiva de direitos autorais. Afinal de contas, quem criou este conhecimento foi o periódico New York Times. Então, a OpenAI teria que fazer um pagamento por este conhecimento, o que é legítimo e legal dentro da estrutura de direito norte-americano, por exemplo. Isto é uma discussão em diferentes países, mas creio que a principal discussão não é apenas acerca dos direitos autorais, mas creio que também é uma discussão sobre responsabilização, por lo que o impacto é muito grande em diferentes esferas da vida social
em diferentes estruturas de conhecimento que estão disponíveis em la internet, certo? E construídos por inteligências artificiais em diferentes aspectos da vida. Sí. Entonces, la preocupación con la desinformación, con las deepfakes, por ejemplo, en la política es muy importante porque el impacto democrático es muy alto. Así es. En las elecciones argentinas últimas, la inteligencia artificial fue muy utilizada por ambos los candidatos a la presidencia, creando desinformación o análises muy distorcidas o enviesadas que acabaram produzindo efeitos políticos muito sérios no processo eleitoral, submetendo a democracia argentina a um contexto de insegurança, inseguridade e um contexto de ascensão do populismo muito problemático que coloca as instituições políticas em uma situação muito complicada. Sí. Então, é disto que se trata quando se habla da regulação. Quem é responsável pela informação construída por estas inteligências artificiais? Quem é responsável por as informações construídas, por exemplo, acerca do funcionamento do mercado e como isto impacta decisões de investimentos, decisões de gasto, decisões de crédito para um país ou outro? Quais são os impactos da informação criada em governos digitais que utilizam esta informação para ser políticas sociais, para ser políticas tributárias, para ser políticas fiscais? E qual é o impacto desta informação em políticas públicas, na implementação de políticas públicas, na efetividade destas políticas para resolver diferentes problemas públicos? Qual é o impacto, por exemplo, do uso de inteligências artificiais em la área de segurança pública, como, por exemplo, o uso de policiamento preditivo, o uso de sistemas de reconhecimento facial na segurança, e como isto impacta no uso por parte das forças policiais da violência ou eventuais erros de responsabilização por erros de sistemas, erros de identificação de cidadãos, por exemplo, ou erros acerca de la seguridade que têm impactos na sociedade muito sérios, muito problemáticos. Então, é acerca disso. Quem responsabilizar? Sí. Profesor, permítame que lo interrumpa. Quisiera que fuéramos a la pausa comercial y ya regresamos. Estamos conversando con el profesor Fernando Filgueiras acerca de los impactos de la inteligencia artificial. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el profesor Fernando Filgueiras. Profesor, entre otras cosas que he podido pues, leer en todo lo que está sucediendo, me surgió una pregunta anoche que a lo mejor es una pregunta medio naif. Es que el surgimiento de estas nuevas tecnologías, pero sobre todo la inteligencia artificial, implica necesariamente una destrucción de la historia, de nuestra historia, porque me he conseguido con una generación. Yo no soy joven, en todo caso, soy una persona, como dicen los franceses, âgée, una persona mayor, pero para nosotros, para nuestra generación, la historia es fundamental. Es decir, es de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Ese es mi esquema. Pero encuentro que para las nuevas generaciones la historia prácticamente comienza con Steve Jobs o con Mark Zuckerberg o con una serie de personajes que no tienen nada que ver con eso, pero los que construyeron todo aquello que se ha servido para que nosotros estemos acá, para que nosotros nos hayamos sentado en foros como la Asamblea General de Naciones Unidas o sentarse en una mesa de un Green Room en Ginebra para negociar un acuerdo comercial
Pareciera que no tiene peso y eso es preocupante, por lo menos para esta generación a la que yo pertenezco y que yo creo que usted seguramente estará preocupado por eso. Sí, claro. Eh, por ejemplo, o uso de inteligência artificial é uma promessa de um processo de inovação. Muitas vezes se discute a inteligência artificial como uma tecnologia disruptiva. Disruptiva acerca do funcionamento de mercados, disruptiva acerca do funcionamento de governos, disruptiva acerca do funcionamento da própria sociedade, em diferentes aspectos de nossa vida cotidiana. Então, o que a inteligência artificial faz para construir a informação é utilizar dados de maneira muito abrangente acerca de tudo e transformar diferentes aspectos de nossas vidas em dados. E muitas vezes dados personais. Nós ficamos com a sensação que plataformas como Google, Amazon, Facebook, Twitter ou LinkedIn, por exemplo, conhece muito mais de nossas vidas do que nós próprios. Sí, seguro, Então, seguro. é um processo muito complicado, porque a história é um aspecto muito importante. E o que estas tecnologias, por serem disruptivas, fazem é exatamente romper com a história. Por exemplo, em Brasil, há uma discussão muito importante. Eu não sei como se habla em espanhol esta palavra, mas nós temos aqui uma plataforma que é iFood e utiliza inteligência artificial. A promessa da plataforma é conectar o consumidor de diferentes produtos, por exemplo, em mercados, em restaurantes, com os restaurantes. A plataforma faz este trabalho de intermediária das transações diferentes acerca deste mercado de consumo. Então, há uma inteligência artificial implementada nesta plataforma que define o preço do produto, o preço de uma comida, de uma cena que tu pode comprar em um restaurante qualquer, que esteja dentro desta plataforma, define o preço de forma dinâmica e define, por exemplo, quem faz a entrega do produto em sua casa, né, e para sua conveniência. Ou seja, nós não necessitamos ir a um restaurante qualquer para comer alguma determinada comida, mas nós podemos utilizar a plataforma para fazer um pedido desta comida e isto é entregue em nossa casa. Há uma discussão muito severa em Brasília acerca dos direitos dos entregadores destas plataformas. Não sei se esta é a palavra em espanhol, entregadores, mas são aquelas pessoas que entregam o produto em nossa casa. Sí, sí. E utilizam jornadas de trabalho. A plataforma define jornadas de trabalho muito complicadas, muito desgastantes, um tempo de entrega muitas vezes irreal, uma pressão muito grande acerca dos entregadores e dos restaurantes, por lo que o preço dinâmico é muito complicado para quem produz. Claro. El delivery que llaman se dice en inglés. Sí, o delivery. Então, os direitos trabalhistas em Brasil não são respeitados por estas plataformas, não são implementados por estas plataformas. Os entregadores não têm direitos como outro trabalhador qualquer em Brasil. Muito pelo contrário, há, sem embargo, uma restrição de direitos, como o controle da jornada laboral, como o controle de férias remuneradas, licença maternidade para as mulheres,
simplesmente a plataforma desobedece todos estes direitos que são constitucionalizados em Brasil e que há toda uma legislação, todo um marco legislativo acerca de los direitos laborais e que são muito importantes em Brasil, mas que não são respeitados pelas plataformas. E isso tudo por meio de inteligências artificiais que precarizam a estrutura de trabalho, por exemplo. Sí. Que me gusta pensar sobre isso acerca da história. Nós, em Brasil, com o uso crescente de inteligência artificial, estamos esquecendo todas as lutas por direitos, todos os conflitos para a definição de nossa própria história. As inteligências artificiais passam, de certa maneira, a controlar como as histórias serão narradas, como as histórias personais, como as histórias da sociedade serão narradas, serão contadas, serão definidas. Então, isso é muito complicado e isso é o que eu nomeei como o que as inteligências artificiais produzem é um câmbio cognitivo sem precedentes na história da humanidade. Por que as máquinas passam a controlar a informação. Não as máquinas individualmente, mas a indústria que cria estas máquinas. Sí. E o controle da informação é algo muito importante que acaba produzindo uma forma de esquecimento da nossa história. Sí. Profesor, usted como profesor universitario, ¿cómo ve la educación en el futuro con toda esta tecnología? Y le voy a explicar por qué. Yo fui profesor universitario, profesor de posgrado en materia económica, y tengo muchos amigos profesores, y hay una universidad en Venezuela que usted seguramente ha escuchado nombrarla, que es la Universidad Católica Andrés Bello, que se encuentra en Caracas, una muy buena universidad, una muy buena casa de estudios. Y el Consejo Universitario ha decidido que poco a poco iban introduciendo en las áreas de clase, en los salones de clase, algunas estanterías para que los estudiantes cuando llegaran colocaran ahí su teléfono celular, o si llevaban una laptop, por supuesto la colocaran ahí, que no tuvieran que ver o interrumpir la clase. La disculpa es no interrumpir la clase. Y además tomaron la decisión, por ahora en algunas asignaturas, de que los exámenes ya no serían escritos ni bajo ninguna manera, sino que serían orales. Porque de repente surgió, yo no sé cómo decir esto, pero bueno, surgió unas 2 páginas con unos nombres similares, 2 sitios en internet, que uno de ellos es muy famoso, que se llama El Rincón del Vago. El vago es un tipo flojo que no hace nada, que se nutre porque, bueno, el sol salió y es como, eso le da vitamina D y qué sé yo, pero hace el mínimo esfuerzo para obtener las cosas y las obtiene. Ese Rincón del Vago tiene un detalle, que es que ahí los que la consultan se inscriben y tienen solamente una obligación, que una vez que hacen el trabajo, pues lo colocan ahí en la página. Entonces ahí los muchachos llegan, ven un trabajo, qué sé yo, le pidieron un trabajo sobre economía, sobre inflación o sobre el desarrollo, y van ahí, buscan, lo sacan, lo copian, le hacen algún tipo de modificación, y ese es el trabajo que entregan al profesor. Pero dada la velocidad con que reacciona la inteligencia artificial en los teléfonos celulares, pues por eso fue la medida que tomaron de colocar estantería especial para colocar los teléfonos. El alumno puede dar respuestas inmediatas, muy originales, pero las da ayudado por la inteligencia artificial o por cualquier otra tecnología, sin haber profundizado en el conocimiento. Es decir,
sin haber leído libros, sin haber consultado, es decir, esa metodología que uno ha tenido en la universidad, que yo recuerdo cuando pasé por la universidad los exámenes eran orales y cuando había trabajo de investigación, bueno, el profesor se tomaba la delicadeza de leerlo y de qué sé yo, y marcaba, esto fue sacado de tal libro textualmente. Lo cual, usted como profesor, ¿cómo está viendo la evolución de la educación y las cosas que se pueden hacer para mejorar el conocimiento? Porque la historia sigue siendo importante. La cultura sigue siendo importante. Sí, perfecto. Por ejemplo, en la educación, el uso de inteligencias artificiales podría ser una ferramenta fantástica para mejorar la educación, tanto la educación básica como la educación superior. Por ejemplo, si nosotros tivermos dados acerca do desempenho de estudiantes, acerca de diferentes matérias, de diferentes classes, nós poderíamos produzir um processo de personalização do processo educativo, de currículos, da atividade docência sem precedentes. Ferramentas de inteligência artificial poderiam ser utilizadas para produzir e disseminar conhecimento de maneira fantástica. Pero nós temos um problema agora. Porque, tradicionalmente, o que nós hacíamos quando estudávamos? Nós hacíamos uma classe com uma temática específica em diferentes campos de conhecimentos. Pode ser na engenharia, pode ser nas ciências humanas, nas humanidades, pode ser em ciências da saúde. Então, o que se exigia de estudante é que ele se dedicasse em uma classe que lesse, trabalhasse, estudasse em cima de determinado conteúdo e que pudesse construir conhecimento acerca desse conteúdo numa aplicação prática, por exemplo, ou na prova oral, ou numa avaliação. Agora, com a presença de modelos largos de linguagem, como o ChatGPT, o Gemini, recém-lançado por Google ou outros modelos, nós hacemos um prompt. E com esse prompt, a própria máquina cria o conteúdo para nós. Isso é muito problemático. Isso é muito problemático porque nós retiramos a possibilidade de diferentes estudantes refletir acerca do processo de aprendizagem, ou seja, de fato, humanos poderem aprender com diferentes experiências, com diferentes textos, com diferentes questões, com diferentes hacer de coisas que agora a inteligência artificial faz por nós. Isso é o que me intriga atualmente, porque a inteligência artificial produz cambios cognitivos muito sérios e em la educação é uma das áreas mais afetadas por isso. Então, agora, por exemplo, eu leciono teoria política. Se eu fiz um trabalho acerca da teoria política de Rousseau, por exemplo, o que se faz é um estudante entrar em ChatGPT e criar um prompt para resumir ou resenhar a obra de Rousseau acerca, por exemplo, da vontade general. Isso é muito devido, porque este estudante não terá experiência de ler o contrato social de Rousseau, de refletir acerca da teoria do contrato social de Rousseau, de criar em si e por si conhecimento
acerca de um conceito, de uma teoria política, do que seja. Então, é muito complicado pensar que a hora a educação é muito complicada porque ela é fortemente impactada por estas mudanças cognitivas. Então, a inteligência artificial, que poderia ser uma ferramenta fantástica no processo de educação, por exemplo, produzindo personalização de currículos, produzindo novos currículos, produzindo novo conhecimento, possibilitando ampliar o acesso a conhecimento, a hora é utilizado de uma maneira muito equivocada. E isso tem generado uma reflexão muito profunda na área da educação. Desde experiências como, por exemplo, não ter o smartphone na sala de aula, como na classe, como, por exemplo, proibir a utilização de plataformas ou de sistemas como o ChatGPT, por exemplo. Isto é muito complexo e é muito difícil de detectar. E é muito curioso porque nós, agora, como professores, nós valorizamos o erro dos alunos. É muito curioso isso, porque aquilo que valorizávamos como acerto, como uma boa construção textual, por exemplo, agora nós valoramos o erro humano, por lo que a inteligência artificial dificulta esta identificação dos erros. E sim, quando identificamos erros é por que nós sabemos que foi construído por um humano e não por uma máquina. Sim. Então, é muito curioso esse processo porque está produzindo mudanças muito dramáticas na área de educação e que nós não conseguimos, nas classes, como professores, por exemplo, controlar estas mudanças. Claro. É muito complicado. Claro. Profesor, yo distingo, y yo no sé, corríjame si estoy equivocado, distingo tres intereses en todo esto, ¿no? El primero tiene que ver con las grandes tecnológicas, que son las grandes desarrolladoras de los productos tecnológicos. La segunda tiene que ver con los gobiernos, con los estados, no con los gobiernos, sino con el Estado, básicamente. Y la tercera es la sociedad, que es la gran consumidora y que, por supuesto, quiere que sus generaciones se vayan formando de una manera normal, es decir, sin rechazar ese progreso tan importante. A mí me parece que la tecnología es importantísima. Todo esto me parece que es trascendental, que estoy viviendo un momento inigualable porque es un nuevo mundo. Pero ¿cómo conciliar esos? ¿Cómo ve usted la posibilidad de conciliar esos tres intereses tan importantes entre las grandes tecnologías del sector privado que está enfocado en que su negocio continúa siendo más grande todos los días, entre un Estado que quiere regular aquello sin golpear los intereses de la empresa y mantener ese equilibrio, y después la sociedad que tiene grandes diferencias con los dos? ¿Cómo conciliar eso? Perfeito. De fato, isso é um problema, porque todas estas tecnologias, em particular a inteligência artificial, elas estão embarcadas em grandes plataformas. Pense o seguinte, plataformas agora são grandes intermediários de diferentes relações sociais, certo? Então, há um algoritmo que institucionaliza esta intermediação de nossas relações. Desde relações afetivas, por exemplo, a pensar que governos, em particular governos, se transformam cada vez mais em estruturas digitais, em estruturas que são organizadas a partir de algoritmos. Algoritmos que calculam e influenciam, portanto, nosso percurso de ação e de ação na sociedade. Ou seja, a nossa ação epistêmica hoje é muito definida por aquilo que os algoritmos calculam em diferentes questões que nos afetam. Neste sentido, gradativamente, estas empresas, essas grandes empresas de tecnologia, elas assumem um poder enorme.
há relatos e há informação que demonstra, por exemplo, o impacto do Facebook no golpe de Estado em Myanmar. Ou a hora, ayer saiu um artículo em Financial Times demonstrando a influência da inteligência artificial nas eleições de Bangladesh. Então, considerando tudo isto, estas plataformas, estas grandes empresas de tecnologia assumem um papel institucional muito importante nas sociedades contemporâneas, por lo que elas detêm todas as informações. E pelo fato de deter todas as informações, isto cria novas assimetrias internacionais, incluso. Por exemplo, diversos países da América Latina são inteiramente dependentes dessas plataformas hoje, seja transformando seus governos em governos digitais, seja pensar a influência dessas plataformas em empresas, em negócios, a influência destas grandes big techs na sociedade. Então, por exemplo, em América Latina se cria uma nova perspectiva dependente da tecnologia que nós não controlamos, Claro. certo? E mesmo que haja um marco regulatório, um marco institucional para lidar com esse tipo de problema, isto não é suficiente para acompanhar o desenvolvimento tecnológico que ocorre de uma forma disruptiva, eu diria, absurda. Então, é uma perspectiva de mudança muito complexa, é uma perspectiva de mudança muito dramática para as sociedades, e em particular para sociedades dependentes, como a América Latina, diversos países da América Latina, por exemplo. Os países da América Latina dependem fortemente de infraestruturas digitais que eles não controlam, dependem de processos de desenho dos algoritmos que estes países não controlam. Isto cria, portanto, um novo cenário internacional, uma nova simetria de poder, novas formas de desigualdades, novas formas de poder que emergem ao passo que essas tecnologias vão se desenvolvendo muito fortemente. Então, este câmbio cognitivo da sociedade, associada a esta dependência de infraestruturas críticas de informação, cria um novo tipo de assimetria internacional, difícil de lidar, difícil de conduzir, e para os qual muitos governos, em particular os estados, não têm os instrumentos necessários para lidar com este tipo de problema. Como ser, por exemplo, com sociedades fortemente dependentes em América Latina, que dependem dessas infraestruturas de comunicação, que dependem dessas infraestruturas de dados, que dependem dessas infraestruturas digitais que o Estado não controla, que o Estado não tem nenhuma capacidade de influência acerca das agendas de desenvolvimento, acerca das agendas de infraestrutura, e que cria um novo tipo de dependência, um novo tipo de assimetria internacional, que marcos regulatórios são muito difíceis de criar controle, e com impacto político, impacto nos regimes políticos muito forte. A hora eu lancei com dois colegas da Universidade Federal de Minas Gerais, em Brasil, Ricardo Mendonça e Virgílio Almeida, demonstrando como algoritmos se transformam em novas instituições políticas, e como são importantes porque assumem um papel intermediário muito cercano, muito disruptivo acerca das relações sociais, das relações políticas, de novas estruturas de políticas públicas que são difíceis para o Estado controlar, difíceis para o Estado de fato poder exercer alguma forma de controle e regulação, principalmente pelo poder das Big Techs. Sim. Pelo poder das Big Techs e das assimetrias internacionais que são criadas a partir disso. Sim.
Sí, tengo la sensación, profesor, que el diálogo que debería haber entre el Estado, entre los gobernantes y la sociedad se terminó. Y se está Sí, realizando más bien un diálogo entre las aplicaciones de Internet y la sociedad, lo cual, pues, es bueno y es malo, pero sim, no es lo sim. correcto en todo caso. Sim, com certeza. E isto é muito interessante porque o poder das empresas de tecnologia é muito fortemente político. É um poder sem precedente. E o que é disruptivo, de fato, para as sociedades contemporâneas é o fato de que algoritmos criados por estas empresas assumirem um papel intermediário em nossas relações. Claro. Isto que é diferente. E como esses algoritmos transformam nossas estruturas de conhecimento e, por lo tanto, modificam nossa ação na sociedade. Así es. Pense, por exemplo, como manifestações, protestos são convocados ou não, são dados atenção ou não pela sociedade a partir das redes sociais. Como os Sí, processos eleitorais modificaram, caminharam dramaticamente para o qual os atores políticos não estão preparados e como lidar com um contexto de desinformação crescente, mesmo que emerja regulações acerca da proteção de dados, acerca da desinformação, pero a desinformação é crescente. así De es. quem é essa responsabilidade? Creio que isto é a grande questão para o século XXI e que é uma grande questão para a manutenção Sí, das democracias e do funcionamento das democracias em diferentes sociedades, sí, sejam elas desarrolladas, sejam elas em processos de desenvolvimento. así Isto é es. muito mais dramático em sociedades em processos de desenvolvimento. Así es. Profesor, ha sido un honor tenerlo en mi programa, en Diálogo Internacional, y me gustaría tenerlo más adelante para que siguiéramos hablando de estos temas tan trascendentales para la humanidad. Le agradezco mucho este tiempo que nos ha dado y bueno, estamos aquí a su disposición en la Visión Radio para cuando usted así lo desee. Muchas gracias y muchas gracias a la audiencia. Muitas graças, Luiz. Muitas graças à audiência. Um feliz ano e que possamos nos encontrar outra vez. ¿Cómo no?